Economia, internacional, esporte, política, entretenimento, saúde, News. 10h06. Repita. 10h06. E o nosso convidado de hoje, para quem aí tá curioso, pois é, a gente dá continuidade à nossa semana de inovação e temos hoje aqui o analista do Sebrae RN, Paulo Miranda. Bom dia, Paulo, um prazer tê-lo aqui conosco. Seja muito bem-vindo. Olá, Andressa, olá, Márcio, muito bom dia, né, a todos os ouvintes, a turma também que está no YouTube nos acompanhando. Um prazer, né, estar num canal, né, com tanta audiência, né, para que a gente fale de um tema importantíssimo nos dias de hoje para o mundo do empreendedorismo e para a vida. Né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Inovar é uma questão de sobrevivência. Pois é, eu já aproveito, Paulo, para começar a te questionar. É uma pergunta simples, rápida, mas que já vem aí com a sua colocação inicial. Ser empreendedor é ser inovador? Nem sempre, Andressa. Nem sempre são características que a gente encontra nas mesmas pessoas. Porém, tem se tornado cada vez mais importante, cada vez mais relevante, né, desenvolver essa habilidade de inovar, né, que nada mais é do que aplicar ideias. É muito mais simples do que parece e a gente tem apoiado fortemente enquanto instituição para que possamos levar essa temática e, mais do que nunca, a prática para os empreendedores, principalmente aqui do Rio Grande do Norte. Paulo, nesse período, né, nesse ano de pandemia que a gente vem vivendo aí, as pessoas elas buscaram mais qualificação, né, também os empreendedores. Eu queria saber de você já como é que o Sebrae se adaptou a essa realidade. Assim como o mundo, tivemos que nos mudar, né, para o mundo digital rapidamente. Já havia alguma atuação forte do Sebrae, mas não com tanta frequência, né? Então, adaptamos os atendimentos, as orientações, as consultorias e apostamos no mundo digital com muita força, inclusive para dar exemplo aos empreendedores, né? Então, batemos recorde de números de inscritos, de capacitação, consultorias, número de atendimento a empresas. A gente conseguiu chegar mais forte, chegar a mais pessoas, chegar a mais empresas através dos canais digitais, se adaptando às plataformas que fossem mais fáceis do uso do empreendedor. A gente não se prendeu às nossas regras para poder ir além e levar o empreendedorismo em todos os municípios do Rio Grande do Norte. Muito bacana. E com relação ainda à pandemia, Paulo, de que forma aí o Sebrae percebeu que os empreendedores buscaram, né, essa inovação, essa forma de inovar dentre todos os percalços, né, que a gente vem passando aí durante este período de pandemia? A gente percebeu uma demanda muito forte na introdução às mídias digitais, né? O cliente, o pequeno empreendedor, que é a grande maioria dos empresários do país, eles não têm uma presença digital adequada, né? Alguns deles nem Instagram, nem WhatsApp Business, nem o Facebook. Então, houve essa demanda crescente e o Sebrae se preparou, né, para ajudá-los, inclusive, nisso, né? Ajudando a criar, ajudando a melhorar aquele que já tinha, para que ele seja assertivo, consiga chamar a atenção do público dele e fazer dessas redes sociais uma verdadeira vitrine digital, né? Para que, como diria um grande amigo, Fred Alecrim, seja um aspirador de gente, chamando a atenção para que o cliente ele possa comprar agora, seja presencial ou continue fortemente no digital. Paulo, você comentou aí das mídias digitais, né? O pessoal aí está tentando entender e se aprimorar, né, nessas ferramentas. Mas eu pergunto a você, além das mídias, né, quais ferramentas aí são necessárias para uma empresa estar inserida no mercado de forma inovadora, né? Já que a gente está falando aqui de inovação, o que é que não pode ser deixado de lado? Olha, não pode ser deixado de lado os meios de pagamento, né? Dar opções de pagamento é fundamental, né? A gente conhece hoje muitas opções de startups, aplicativos que fornecem facilidade para o pagamento, porque não adianta vender se você não recebe, né? Se você não dá a opção do cliente pagar. Então, coloca uma balança de importância essa questão, tanto de conseguir vender bem pelas mídias, mas também de fornecer um cardápio de opções para que o cliente ele possa conseguir pagar com a melhor experiência, com a melhor condição possível, né? Utilizando todas as ferramentas que estão no mercado.
Pois é, até porque, Paulo, a gente tem diversas ferramentas hoje. Hoje é muito difícil você andar com dinheiro no bolso, né? Então a gente precisa realmente estar envolto, né, dessas novas ferramentas para disponibilizar, de repente, ali um pagamento por aproximação, né? Que as pessoas estão se acostumando Até hoje em o dia. Pix né? mesmo agora, né? Exatamente, né? Utilizar o Pix, né? E o empreendedor tem que estar atento a isso também, né? E a gente aproveita, Paulo, para perguntar para você também como é que os empreendedores podem criar aí essa cultura de inovação, o que o Sebrae oferece para ajudar nesse processo. Verdade. Você falou bem, Andressa. A inovação ela é uma cultura, né? Ela precisa de clima para acontecer. Sim. Então, está muito focado no desenvolvimento da liderança. A liderança precisa ser um exemplo de captar ideias, de escutar a equipe, né? Para que ele possa compartilhar quais são as dificuldades, quais são os problemas reais que a empresa está vivendo, para que juntos utilize a força de trabalho, a força humana, para desenvolver novas ideias, né? Outra fonte muito rica é de escutar o cliente. Escutar o cliente é fundamental para que ele consiga inovar, para que ele consiga desenvolver as ideias. Então, escutar a equipe, ajudá-lo a fazer um trabalho de liderança inovadora e fazer um trabalho de busca de informações com os clientes são dois apoios que têm consequência na inovação. E o melhor de tudo é porque não tem custo direto. Né? Ouvir o funcionário e ouvir o cliente são as formas mais baratas de se inovar e de ter mais chance de ser assertivo. Bacana entender, né? A quem você dá, o público que você está falando, né? Então, isso é muito importante, a liderança, como você bem colocou, né? E essas necessidades dos clientes, né? E os clientes hoje em dia que são até bem mais exigentes, né, do que antes, né? Afinal de contas, a demanda aí de produtos, enorme, de tudo, né? Então, para você se destacar, né, Paulo, a gente precisa realmente dessa inovação. Paulo, e nesse processo a gente viu que só em 2020, acho que foram mais de 11 milhões, né, de microempreendedores individuais e tem dado, né, que muitas empresas elas não conseguem sobreviver, esses microempreendedores individuais. Na sua avaliação, o que é que falta? Gestão, né? Muitos, 88%, para ser mais exato, de acordo com a última pesquisa GEM, que é a maior pesquisa sobre empreendedorismo do mundo, há um recorte nacional onde ela fala que 88% das pessoas elas buscam empreender pela escassez de emprego. É uma relação direta. Então, elas acabam pulando etapas, desde o planejamento, desde da busca de informações. Há um estudo, inclusive, que o Sebrae fez em 2016, chamado de sobrevivência das empresas, onde, através dela, mapeou-se alguns dos principais erros. Então, está ligado à busca de informações, está ligado ao planejamento, está ligado à ausência de melhoria, que a gente pode chamar de ausência de inovação também. Esses empreendedores, eles não analisaram fornecedores, eles não analisaram a concorrência, que também é importante, se comparar para ver em que pode melhorar. E faltou gestão financeira, faltou entender de crédito bancário. Há uma somatória de fatores, não dá para atribuir a um, para que alguns empreendedores não consigam fazer com que suas empresas, seus negócios durem mais tempo. Muito Perfeito. bem. Paulo, a gente comentou aí com relação aí aos microempreendedores individuais, o pessoal aí, né, que está se profissionalizando, né? O ano passado, né, em 2020, o Brasil bateu recorde aí de microempreendedores, de novos, né, microempreendedores individuais. O Brasil chegou a alcançar aí 11 milhões, mais de 11 milhões, na verdade, de MEIs ativos. Como é que você avalia esse dado? Está muito relacionado à instabilidade econômica. Quanto mais desemprego, maior será esse número de microempreendedores individuais, que é uma categoria de formalização, de criação de CNPJ mais simples e fácil de acontecer. Ela foi criada em 2008 através da Lei Geral. Então, quando há um aumento no número de desempregados, é comum que essas pessoas busquem uma saída, uma alternativa de meio de vida através do empreendedorismo. Então,
há uma relação direta, e é importante demais, né, instituições como o SEBRAE, outros parceiros do Sistema S, outras entidades de classe, atuem junto a esse público, porque são esses que precisam mais do nosso apoio e que representam a grande quantidade de empresas no país. Né? Aquela história de que empreender é glamour, né? Vou trabalhar menos, não existe, é justamente o contrário. Tem que trabalhar, né? A realidade é outra, é de mais trabalho do que empregado de empresa privada. Podem ter certeza disso. A gente acompanha na prática todo esse público e sabe que são muitas dificuldades, mas também é prazeroso. Tem muitas conquistas, tem muito benefício também em empreender. Maravilha, Paulo. E de que forma o pessoal aí do SEBRAE trabalha, né, para trazer aí esse pessoal mais próximo, né, para dar esse suporte? O nosso grande produto é a informação. Perdemos o contato aqui com o Paulo. Você estabelecer, né? Vamos restabelecer o contato aqui com o Paulo. A gente está falando com Paulo Miranda, o Paulo que é analista e gerente regional do SEBRAE RN. Estamos aqui dando continuidade à nossa Semana da Inovação. Hoje o nosso tema é qualificação profissional nos negócios. O Paulo traz aí informações sobre o SEBRAE para a gente, né? E a semana como um todo traz informações sobre tecnologia, gestão, empreendedorismo, energia, comunicação e negócios envolvidos aí em vários setores da nossa economia local, apresentado sempre aqui diariamente no nosso Pan News em Revista, a partir das 10 horas da manhã. Temos também boletins durante a nossa programação nas nossas redes sociais. Também estamos lá trazendo informações para você durante todo o dia dessa nossa, né? Durante toda a semana, na realidade, dessa nossa Semana da Inovação. Isso. Ontem conversamos aí com o Osmar Fernandes, né? Ele é coordenador de sistemas corporativos lá do TRE, apresentou para a gente muitos resultados, né? Muitas inovações do ponto de vista dos sistemas, né, nos órgãos públicos, e a semana vai seguindo, né? E hoje nosso convidado é o Paulo Miranda, né? E a gente pode também, né, Márcio, a gente entender um pouquinho mais de como é que funciona, né, o TRE-RN, quais são os projetos lá de dentro do TRE, né, projetos diversamente, assim, diversos e interessantes, né, e a gente trouxe aí essa informação para o nosso ouvinte na segunda. Hoje a gente conta aqui com a participação do nosso querido Paulo Miranda, analista e gerente regional do SEBRAE RN. Enquanto a gente não consegue restabelecer a nossa conexão aqui, olha, eu aproveito para fazer aquele convite a você, participe conosco, mande aí a sua mensagem para o 981 16 40 89, este é o nosso número de WhatsApp, ou então você também pode participar por meio do nosso chat lá no YouTube. Estamos ao vivo, youtube.com/Jovem Pan News Natal, mandando aquele alô especial para o nosso querido pastor Saulo André, que está sempre conosco aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, Andresa, bom dia, Paulo. Ele fez algumas perguntas aqui, olha só, quais são as características de uma empresa concorrente que nos tornariam obsoletos e nos tirariam no mercado? Algumas perguntas do Paulo, assim que a gente tentar conseguir aqui restabelecer a nossa conexão, a gente vai realizar as perguntas. Conseguimos, tá certo, né? Saulo? Já está aí, já o Paulo está de volta. Está de volta, Paulo? Bom dia novamente. Bom dia. Pronto, é isso aí. Acontece. Perdemos aqui a nossa conexão, mas a gente volta trazendo mais informações. Paulo, eu aproveito para fazer uma pergunta aqui, um questionamento de um dos nossos ouvintes. O que nós oferecemos de diferencial hoje que agrega aí valor de verdade aos nossos clientes? Essa é a pergunta do Saulo André. Essa resposta deve ser checada principalmente com ele, né? com esse cliente, né? Checar se esse diferencial junto aos concorrentes faz sentido, se ele enxerga valor, né? Se ele valoriza ao ponto de escolher essa empresa ao invés da concorrente, né? É ele que precisa perceber os benefícios. Então, essa conversa direta com o cliente, com o consumidor do seu produto ou do seu serviço, é o mais relevante, né, do que a minha opinião, a opinião de qualquer outra pessoa do SEBRAE. É o que a gente já comentou, né, Paulo? A questão ali da necessidade de você realmente ouvir o seu cliente, né? Perfeito. Ouvir o cliente e conversar constantemente, perguntando se tem algo a melhorar, se aquilo que ele está oferecendo faz sentido, né, para que ele possa,
né, oferecer a melhor experiência possível. Paulo, a gente viu também que muitos negócios eles surgiram no ambiente digital, né? Queria que você fizesse uma avaliação do e-commerce. Tem ganhado aí bastante crescimento, né? Ainda tem espaço para empreender, manter uma loja virtual, já que a gente vê aí grandes concorrências, né? Grandes lojas tomando conta do cenário nacional, mas dá para empreender no e-commerce? Muito. É um oceano azul de oportunidades e nós assistiremos, né, uma avalanche de criação e desenvolvimento de negócio através de plataformas digitais. A gente chama algumas delas de startups, né, aquelas que têm principalmente base tecnológica, e elas têm tido sucesso pela capacidade, né, de se movimentar, né, de mudar rapidamente. Então, elas utilizam tecnologias para escalar, é o que a gente chama, para ganhar velocidade, para mudar rapidamente. Então, ganham, inclusive, vantagem nessa corrida, porque grandes estruturas pesadas, muito imobilizadas, com muitas pessoas, né, acabam tendo dificuldade de fazer mudanças rapidamente. Então, esses canais, pode ser por plataforma, por um e-commerce, por um marketplace, utilizando qual que seja, né, a tecnologia, tem tido uma grande frequência, né, de surgimento, e aqueles negócios tradicionais também precisam acompanhar esse movimento, adaptando a sua atuação ao uso dessa tecnologia, ao uso dessas tecnologias que veio para ficar, né, que veio para ficar sem dúvida nenhuma. Pois é, Márcio, isso era uma coisa que eu ia... Paulo, desculpa, troquei as bolas aqui com você, Márcio. Paulo, eu ia questionar você justamente com relação a isso. Assim, a gente viu que, né, com esse cenário aí da pandemia, cresceu, por exemplo, o ensino à distância e a educação, né, à distância, rompeu aí muitas fronteiras, a gente está se adaptando a tudo isso. Você acredita que esse processo aí é um processo sem volta? Você mesmo, no início da nossa conversa aqui, você comentou que o próprio Sebrae, ele disponibilizou aí diversos cursos, né? Cursos online agora, né? Essa é a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. O que a gente vai assistir também é um uso híbrido, né? Um uso híbrido, né? Pouco do presencial, que não vai morrer, só precisa ser interessante. As lojas físicas, o ensino, ou qualquer experiência comercial, presencial, precisa ser mais interessante, mais atrativo, mais sedutor do que nunca, né? Para tirar as pessoas de casa, do seu conforto, do seu lazer, para que eles possam fazer a união da experiência digital com a experiência tradicional, presencial, né, nos lugares, seja ele da educação profissional, tradicional, ou a nossa empresarial também. Nós também vamos precisar quebrar a cabeça para oferecer tudo isso, né, todas essas características e continuar sendo atrativos, né, atrativos no presencial e no digital, utilizando o que tem de melhor nos dois. Maravilha. Paulo, nesse meio aí de muitos empreendedores que a gente falou, de mais de 11 milhões, muitos deles ficam em cidadezinhas pequenas, né, lá no interior do estado. Eu queria saber assim, de você como é que é a capilarização do Sebrae para levar esse conhecimento até as outras cidades mais distantes. Olha, Márcio, para falar a verdade, esse processo até ajudou. A gente chegou com muita velocidade a todos os municípios do estado, né, fazendo palestras, orientações online também. E é muito interessante ver esse movimento. A gente está vendo uma nova geração assumindo negócios familiares, né, e são famílias que assistem juntas a essas palestras, a essas orientações e começam a implantar, né, o uso dessas tecnologias no negócio. É muito interessante. Tem um exemplo que eu vi recentemente aqui em Caraúbas, pertinho, onde o filho pegou um estoque lotado de lojas de peças e tinha dificuldade de vender localmente na cidade. Ele passou a vender no Mercado Livre para São Paulo com um lucro assim muito maior do que se ele fosse vender presencialmente na loja do pai. Legal. Então ele ajudou o pai nesse processo, que é muito importante também, né, a proximidade de alguém que tenha mais habilidade com tecnologia para poder usar o que tem de melhor, né? Então tanto o Sebrae como as empresas têm se aproveitado do uso dessa tecnologia, né, para poder chegar a informação, chegar a conhecimento e principalmente
transformar isso em resultado. Agora 10h26. Repita. 10h26, nós estamos conversando com o Paulo Miranda, que é analista e gerente regional do Sebrae RN, trazendo aí informações para a gente com relação à qualificação profissional nos negócios. Paulo, você já comentou alguma coisa sobre isso, mas você acredita, né, que na hora de abrir um negócio, né, o que precisaria ser observado? Quais os caminhos ali que o empreendedor deve percorrer? Um caminho bem interessante é observar problema, gente reclamando. Se tem problema e gente reclamando, é porque tem oportunidade de negócio. Sem dúvida. Então, Olha aí, vamos anotar, hein, pessoal? Pode ficar atentos, é porque não há uma necessidade que foi completamente sanada. E, às vezes, pode até ter muitos negócios naquela área, mas alguma característica ainda não foi percebida. Por exemplo, o segmento da moda é o principal segmento do Estado, né? É o varejo da moda. Mas tem algumas características que ainda não foi completamente atendida, né? Às vezes, a atuação digital não foi estabelecida. Isso, por si só, pode fazer com que o empreendedor entre de uma forma diferente. Eu costumo muito dizer que se for para entrar da mesma forma com que as empresas estão atuando, é melhor nem entrar. Entre diferente, entre com uma característica diferente, mas que essa característica faça sentido, né? Então, por isso que é tão importante aquela fase inicial, né, do planejamento, para que, né, o empreendedor ele converse, né? A melhor estratégia de inovação é a conversa, que pode ser daquela de beira de calçada, conversando com o fornecedor, concorrente e cliente, são as melhores fontes de oportunidade e de inovação, né? E ali do lado também estão problemas, né, e reclamações, para que todos possam andar assim, com a antena muito ligada, e às vezes uma expressão de inquietação pode ajudar esse empreendedor a colocar em prática alguma ideia de negócio. Paulo, você teria em mente aí algum case, né, de empreendedorismo que você destaca? Você já destacou um aqui, né, da pessoa aí que ajudou o pai, né, com relação lá às peças, mas você teria algum outro, um insight desse, assim, né? A gente tá andando no meio da rua, tem um insight e consegue aí empreender logo depois, né? Sim. Tem um casal que me chamou muita atenção aqui, um casal muito jovem, de 19, 18 anos, e abriram uma empresa para ter dinheiro para sair namorar. E abriram uma camisaria, né, onde eles destacam a cultura nordestina. Eles queriam vender a cultura nordestina. Sim. E começaram de forma muito simples, eles faziam absolutamente tudo. E aqui, com o apoio do Sebrae, através de um produto chamado Sebrae Tech, ligado à inovação e tecnologia, eles contrataram um serviço nosso, por exemplo, de desenvolvimento de coleções, né, onde um especialista, um designer, passou a produzir por eles coleções, né, a cada época do ano. E aí reinventaram a marca, que é muito importante também, né, para que a marca tivesse mais significado e conseguisse comunicar com o cliente deles. E também fizeram uma verdadeira revolução nas redes sociais, né, a partir também das nossas orientações. Então, a revolução nas redes sociais, a contratação de design para mudar a coleção e também para mudança de marca. Essa empresa chama-se Filone. Estão entregando para todo o Brasil. Eles acabaram também de contratar outro serviço do Sebrae, Maravilha. que foi a criação de uma loja online, e eles são daqueles empreendedores que têm muita atitude e que ouvem. Eles ouvem as nossas orientações, consomem muito o Sebrae, estão sempre conosco, e a gente consegue perceber o resultado, mas é mérito deles de buscar informação, de buscar especialistas, de não atravessar essa jornada sozinho. Então, já viraram um caso de sucesso aqui do Oeste, e daqui a pouco vão ganhar o Brasil e, por que não, o mundo.
É verdade. Com certeza. É sempre possível. Hoje em dia, né, com as novas tecnologias, é sempre possível da gente ganhar o mundo. Aproveitando o ensejo aí que você está falando você comentou, né, um dos produtos aí do Sebrae, quais outros o Sebrae teria para oferecer para esses microempreendedores individuais, enfim, para quem está aí querendo abrir uma empresa, né, Paulo? Olha, eu vou destacar alguns, né? São muitos. Sim. A gente passaria amanhã aqui. Com mas certeza. nesse contexto, tem sido muito procurado. O EAD do Sebrae, que são os cursos em todos os temas, desde quem quer abrir um negócio, aquele que já tem e deseja melhorar. Tem sido muito procurado também a análise de Instagram, que é um diagnóstico gratuito, né, onde a gente vai apontar algumas melhorias, né, com uma equipe técnica muito bem capacitada, né, para que ele já consiga melhorar e perceber resultados diretamente. Há também o próprio Sebrae Tech, que é um produto onde tem várias temáticas, que vai desde melhoria de um design de loja, a embalagem, né, o planejamento de mídias, né, a mudança ou criação de marca. Então, um universo imenso, imenso. E está chegando... Sim. Pois não? Pode continuar, Paulo. Tá. A gente está no forno aí para lançar o Pertinho de Casa, que é uma plataforma contratada, né, pelo Sebrae, para que a gente possa inserir os pequenos negócios, cadastrando, e os clientes possam achar o pequeno negócio de bairro, né? Então a gente já deixa aqui na agulha, né, na curiosidade. Nós O spoiler, né? Isso. Aqui em primeira mão para vocês, vamos fazer uma campanha maciça com o Pertinho de Casa, né, para que o empreendedor ele esteja mergulhado de vez, tenha presença digital e ele conheça, né, e seja conhecido. Ele seja conhecido pelo cliente final e ele possa ser achado em mais uma oportunidade de uma plataforma e que transcorra, né, da melhor forma possível essa experiência. E que agrega valor, né, ao nosso Rio Grande do Norte, né, Paulo? Perfeito, exatamente. Maravilha. Precisa muito dar esse apoio. Paulo, você falando aí desses produtos que o Sebrae oferece para as redes sociais, para tudo, a gente vê que muitas pessoas elas empreendem, mas e aí cresce, né, de uma forma e a divulgação é muito grande e a pessoa não consegue atender aquele serviço. Ou, ao contrário, tem um marketing muito bom, mas aí não tem um produto bom ou um serviço bom. Esse marketing, nesse caso, pode até atrapalhar se a pessoa divulga uma coisa e quando oferece o produto é outra? Sim, ele precisa primeiro, é uma obrigação, ter um bom produto, um bom serviço, não é mais diferencial, né? Se eu pergunto aqui para o empreendedor, qual é a tua principal característica, o seu destaque? Eles, eu tenho um bom produto. Eu disse, não, isso é obrigação, eu começo a me preocupar, né? Ele precisa, no mínimo, entregar um bom produto, um bom serviço para o cliente, e aí, obtendo isso, tendo essa melhoria constante, que não deve parar essa melhoria do produto ou serviço, faz parte do conceito de inovação. Aí sim, fazer uma boa comunicação. O que é uma boa comunicação? É uma comunicação adequada à linguagem do cliente dele. Não adianta ele falar, né, de forma muito rebuscada, né, com termos muito técnicos, para que o cliente ele possa entender, ele precisa entender. Né? E o que tem sido muito usado é o bom humor, o meme, né? As dancinhas, que seja. Né? O cliente ele não precisa ter vergonha de mostrar a cara, pelo contrário, né? Ele precisa levar de forma leve e com a linguagem simples, né? Para que ele seja certeiro no planejamento de comunicação, né? Na atuação do marketing, seja ele digital ou presencial. Mas assertividade na comunicação para que um bom produto chegue no ouvido, nos olhos ou na boca do cliente. Sem dúvida. Paulo, você comentou aí da questão do bom humor, né? Da gente utilizar esse bom humor para captar novos clientes. O Saulo André pergunta assim, qual seria uma pequena mudança que poderíamos fazer que traria um máximo de resultados? Acredito que essa seria uma delas. Teria alguma outra, ao seu ver? Depende muito do ramo de atuação, né? Sim. Depende muito do ramo de atuação
do ouvinte. Eu convido, inclusive, para ele fazer um diagnóstico, ir até o Sebrae presencialmente ou de forma digital, né? Pode agendar conosco no 0800 570 0800, porque aí a gente faz um diagnóstico para entender em que ponto ele está. É muito importante a gente conhecer que ponto está, como se fosse um exame médico. É um diagnóstico de gestão para a gente conhecer em que ponto ele está e poder direcionar. Mas, para não deixá-lo sem resposta, ele entenda principalmente em que momento ele está relacionado à presença digital. Em que momento ele está na presença digital. Se ele tem, né, alguma rede social e ele use todo o seu arsenal, né, de comunicação. Agora, algo que é anterior às tecnologias e que nunca saiu de moda é o relacionamento com o cliente. Né? O relacionamento com o cliente vende muito mais do que conquistar um novo. Então, Saulo, se você deseja ter resultado, tenha relacionamento com seu cliente. E não tenha relacionamento ou contato com ele apenas para vender. Entre em contato com ele para dar dicas, para produzir conteúdo, para simplesmente dizer que lembrou por causa de alguma outra informação. Né? É como se fosse um bate-papo. Um relacionamento com o cliente é um bate-papo constante e que não demonstra interesse em vender o tempo todo. Isso dá resultado, Saulo. Fazer com que ele sinta que você não o procura apenas na hora da venda. Então, aí você pode fazer isso usando tecnologia ou não, mas manter um bom relacionamento com o cliente, fazendo com que ele perceba que você lembra dele, além do momento da venda, é algo que sempre deu e continua dando muito resultado. Sim, é como construir uma amizade, né, Paulo? A gente tem que cultivar ali todo dia, né? A nossa amizade, nossos relacionamentos em si, né? A gente cultiva todos os dias. Então, com os clientes não seria diferente, né? Perfeitamente, Andrés. É uma relação muito parecida, né? De constância. Sem dúvida. De constância. De constância para que a empresa ou o cliente sejam lembrados, né? Seja uma relação natural. Relação natural e todos saiam ganhando nessa boa relação. Paulo, eu peço que você, por gentileza, nos passe aí os canais do Sebrae para que a gente possa entrar em contato, realizar um curso, se for necessário, né? Se a gente tiver ali, acabei de abrir minha empresa, quero realizar um curso com o Sebrae, como é que eu faço? O www.rn.sebrae é nosso portal principal. De lá há um direcionamento para um canal digital, que é o rn digital.sebrae.com.br. O próprio Instagram do Sebrae produzindo muito conteúdo, né, dando dicas diretas, dicas práticas. Há também o nosso canal do 0800 570 0800, onde você pode tanto agendar um atendimento presencial como atendimento digital. Lembrando que nós temos escritórios regionais espalhados em todo o estado, nas principais cidades polo, e se a gente não tiver um escritório presencial, nós fazemos um agendamento por alguma plataforma online. Então, esses são alguns dos principais canais. No nosso Instagram tem uma lista imensa do EAD a landing pages, que também podem ajudar a busca de informações de alguns segmentos específicos. Então, o cardápio é imenso e basta chegar ao Sebrae de forma presencial, digital, que com certeza vai ter um Sebrae direcionado para esse cliente, né? Vai ter sempre um Sebrae pronto para atender um empreendedor, seja ele em qual momento, né, de vida ou da empresa ele esteja passando. Muito bem, vamos com certeza empreender e inovar, né, Paulo? Muito obrigada, Paulo Miranda, pela sua participação aqui no nosso Pan News em Revista, nessa semana especial, a Semana da Inovação. O Paulo, que é analista e gerente regional do Sebrae RN, a gente agradece demais a sua participação. E espero uma próxima oportunidade aqui presencialmente, né? Dicas muito preciosas aí para os nossos ouvintes. Obrigado, Paulo. Obrigado a vocês, né, pelo espaço, ao Sebrae e por uma temática tão importante. Vou acompanhar também, já assisti ontem e Maravilha. Vou acompanhar nos outros dias, que é uma das temáticas que nos brilha os olhos e é o presente e futuro do empreendedorismo e da vida das pessoas. Verdade, Muito verdade. bem, Paulo Obrigado, Miranda. Paulo.
Muito obrigada. Obrigado. 10h41. Repita. 10 horas e 41 minutos. Que legal, hein, Andresa? Conteúdo Maravilha. muito interessante aí para o nosso ouvinte. Muita gente querendo empreender, não é? Pois é, eu quero empreender. Vou fazer meus cursos lá no Sebrae. Em breve. Agora 10h41, a gente Repita. vai seguir 10h41. Daqui a pouquinho vamos trazer aí Ícaro Carvalho com as notícias do futebol, né? Sim. E outras notícias também referentes à vacinação. E você pode também enviar suas perguntas pra gente no nosso YouTube e também no WhatsApp, não é, Andresa? Isso, participa conosco, 981 16 40 89, Jovem Pan News Natal lá no YouTube. Acessa, estamos ao vivo, participa por meio do nosso chat também. Você está super convidado. Pan News em Revista Natal. Semana da Inovação. Jovem Pan News Natal. Em favor do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Esta é a Jovem Pan News Natal, emissora do sistema Tribuna de Comunicação. Ninguém é dono da verdade, mas se quiser encontrá-la, acesse tribunadonorte.com.br ou ouça o resumo do dia no Destaques da Tribuna, de segunda a sexta, a partir das 15h30, na Jovem Pan News Natal 93,5 FM. Destaques da Tribuna, seu resumo de notícias com Antony Medeiros. Jovem Pan News Natal, compromisso com a verdade. Tudo que é bom tem no Bom Vizinho. Tudo que é bom vai pro seu carrinho. Toda semana tem promoção, tem feirão, entrega em domicílio, vantagens no cartão. Tem padaria de sonho e atendimento campeão, comodidade, facilidade.